Muito bom dia, meus irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Quem chegou para o café da manhã? Top, né? Meu Deus, tinha rabanada. Deus é muito bom. E com essa alegria de ter rabanada, a graça de Deus é maior ainda, olha só. Nossa, graças a Deus. E é com essa alegria que eu convido vocês a se colocarem de pé para a gente agradecer por tamanha graça e misericórdia e louvar nosso Deus. Amém? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei da Glória, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 oh, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Gente, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos reunidos mais uma vez como igreja, como povo de Deus, como povo escolhido
do Senhor. É bom a gente celebrar a Deus em família, é bom a gente celebrar a Deus com pessoas que, de alguma forma, professam a mesma fé que nós, têm o mesmo coração, têm o mesmo desejo no coração de engrandecer e de exaltar o nome de Deus. Nesse mês onde a gente celebra o Natal, né, e eu vejo tantas pessoas, de alguma forma, pensando, o que a gente tem para celebrar esse ano? Né? 2020 foi tão complicado, né? 2020 foi tão difícil, mas a gente olha e o sinal da graça de Deus em 2020 foi presente em todo momento. Não tem como a gente não ver a graça de Deus, não tem como a gente ver a bondade de Deus. E aí eu gosto de Mateus, no capítulo 1, lá no versículo 23, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, o Emanuel. Né? E aí quando a gente vai pensar, né, o porquê do cumprimento dessa profecia, aí a gente precisa ir lá em Isaías, capítulo 7, quando a Bíblia diz que Israel estava de alguma forma com seu coração temeroso. Acás era o rei de Israel, e os reinos se levantam contra Acás. E aí a Bíblia diz que quando, depois mesmo de ter vencido, né, mas diz que eles estavam acampados contra Jerusalém, e aí diz que o coração de Acás estava agitado. Eu acho legal a expressão que diz assim, como árvores agitadas pelo vento na floresta. Né? E eu fico imaginando como estava o coração de Acás. E aí chega Isaías com a profecia de Deus, dizendo que ele não precisa ter medo, que ele não precisa temer. E aí fala assim, olha, Acás, pede um sinal a Deus. E aí Acás pega e fala assim, não, eu não vou pedir sinal nenhum a Deus, eu não vou colocar Deus à prova, eu não vou testar Deus. E aí Isaías repreende Acás e fala assim, mas Deus dará um sinal. Ele fará com que a virgem fique grávida, e a virgem dará à luz a um filho. E aqui é o cumprimento dessa promessa. Às vezes a gente está com o coração agitado, né? Às vezes os nossos corações estão agitados como árvores nas florestas. Né? A gente olha para o lado, a gente vê temor, a gente olha para o lado, a gente fica, vai chegar a vacina, não vai chegar a vacina, a gente vai pegar, não vai pegar, o meu povo... E o coração da gente, e aí Deus vem e fala, olha, não se preocupe, porque vocês vão passar por isso, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. Durante essa semana a gente estava orando pela Ema, né? Vocês receberam mensagem, a gente orando, e ela está ali hoje, graças a Deus, está ali bem já, recebeu alta essa semana, e a gente tem esse Deus que a gente pode orar. Às vezes o coração da gente está atribulado, às vezes o coração da gente está assim. Essa semana foi 2 motivos de oração que eu falei assim, gente, que oração, negócio rápido, né? Que foi a Ema, que estava no hospital, e o nosso missionário lá na Índia, que tinha sido preso, né? Em 24 horas soltaram o missionário, e a Ema também, no outro dia, já estava com alta da UTI, já tinha ido para o quarto. Então, assim, Deus, ele vai abençoando. A gente não tem simplesmente um Deus que ele está conosco, né? Esse Emanuel é o Deus conosco, esse Emanuel é o Deus em nós. Nós somos a habitação desse Deus, não é algo distante de nós, mas é algo que está em nós. E nessa manhã, como a Tatá falou aqui muito bem, né, esse Deus bondoso e cheio de graça, né, que até numa rabanada a gente consegue ver o cuidado, a graça e a bondade de Deus nas nossas vidas, né, Tatá? A gente consegue, né, e em todas as coisas a gente consegue ver essa bondade, essa graça. O culto dessa manhã e no mês de dezembro, eu acho que cada domingo aqui é um domingo de gratidão. Cada domingo aqui é um domingo de um cântico de louvor a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. A gente vai olhando, se a gente fosse abrir aqui, né, cada um contar a sua história. Né? Ontem eu passei lá, estava o Jefferson lá inaugurando a barbearia lá, a festa, tal, tudo acontecendo. Cada um aqui tem uma história de vitória esse ano. Cada um aqui tem uma história do cuidado e da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isso é motivo de gratidão. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor. Fale com Deus nesse momento, agradeça por tudo que Ele tem feito, pela forma que Ele tem se manifestado, pela forma que Ele tem se mostrado, pela forma que Ele tem se revelado a cada um de nós. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, nós te bendizemos porque o Senhor está aqui, Senhor, porque o Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco, Pai, o Senhor é o Deus que está em nós, Pai, e nós te louvamos e te bendizemos, Pai, nessa manhã, agradecemos o Teu cuidado, agradecemos o Teu amor, agradecemos a Tua provisão, agradecemos porque mesmo quando os nossos corações estão agitados, Pai, mesmo quando o nosso coração está temeroso, o Senhor
Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor lança paz. O Senhor vem ao nosso encontro, Pai, e o Senhor, de alguma forma, traz a tranquilidade que o nosso coração precisa, Senhor. Quando a gente está entristecido, o Senhor inunda o nosso coração de alegria, Pai. Quando a gente está angustiado, Deus, o Senhor enche o nosso coração da convicção de que nós temos um Deus, Pai, que está perto de nós, Pai. Que nessa manhã o Senhor receba o nosso louvor, Pai. Que nessa manhã o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Que nessa manhã o Senhor receba o louvor que é devido ao Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque nós não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nenhum outro Deus é digno do dobrar dos nossos joelhos, Pai, do louvor dos nossos lábios, da rendição do nosso coração, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós queremos apresentar os nossos corpos, Deus, como sacrifício vivo, como oferta agradável, Deus, ao Senhor, Pai. Manifeste de forma poderosa, Pai, em nosso meio nessa manhã. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Se não fosse por causa do amor e da graça de Jesus, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Amor que se entregou por nós na cruz. Ele não mediu esforços para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida que nós cantamos nessa manhã. Vamos louvar juntos. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-lhe do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, vamos cantar isso mais uma vez. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso
não for amor. Esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Mais uma vez, todos juntos. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição és Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Sempre hei de nele confiar. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição és Senhor, meu Senhor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição és Senhor, meu Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição és Senhor, meu Senhor.
aflição. És Senhor, meu Senhor. Obrigada, Paizinho, porque no ano tão conturbado, Deus, o Senhor continua sendo o nosso Senhor, Deus. No meio da aflição, Deus, no meio de qualquer que seja o cenário, Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo santo, fiel e imutável, Pai. Obrigado porque nada condiciona quem o Senhor é, Deus, porque o Senhor continua sendo o mesmo, Deus, e porque podemos confiar nisso, Paizinho. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Deus, pela tua misericórdia, Paizinho. Obrigado por tudo que a gente vive na nossa vida, Deus, que nos direciona ao Senhor mesmo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um aqui, Deus, e tudo que acontece nas nossas vidas, Deus, é para que nós sigamos, Deus, o que o Senhor quer para nós, Paizinho. Obrigado por esse momento, Senhor, que nosso louvor chegue, Senhor, ao seu altar com aroma suave, Pai. E continue nos abençoando, Senhor, agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que possa falar aos nossos corações e que venha de encontro a nós, Deus, e haja mudança mesmo de pensamento, Deus, e quebrantamento de corações também, Paizinho. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Pode sentar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, primeiro dos Evangelhos, Mateus capítulo 1. Não? Tá bom. Diz que na época do nazismo lá de Hitler, alguns soldados americanos estavam presos. E alguns deles já bem debilitados em um dos campos de concentração. E passando fome, frio, sede, diz que olhavam para eles e eles eram um semblante da tristeza e da amargura, do abandono, do descaso. Diz que olhava no olho daqueles soldados e eles já não conseguiam mais ter esperança e nem ver dias melhores, vislumbrar dias melhores. E diz que, após alguns dias daqueles soldados ali presos, eles começaram a sorrir. E os soldados alemães, então, extremamente confusos com o que estava acontecendo. Como que alguém que ontem dormiu tão triste, tão sem esperança, começa hoje a sorrir, né? E com o passar dos dias, diz que eles começavam a montar grupinhos e alguns já contavam uma piada e os outros que estavam ao redor começavam a rir. E aqueles soldados, então, ficaram meio perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo. E não descobriam qual o motivo, né? Mas a história conta que, de alguma forma, um rádio clandestino tinha caído em um daqueles campos de concentração. E no rádio eles conseguiam ouvir a notícia que o exército americano já estava vindo salvá-los. E que eles estavam, a cada dia que passava, entrando mais, e que Hitler estava perdendo seu espaço, e que aquela guerra já podia ser dada como ganha. Então, pela notícia que eles iriam livres, o coração deles voltou a ter esperança. Quando eu pego Mateus, no capítulo 1, e aqui eu encontro o cântico de Maria. Maria, a agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador do mundo, né? Maria a Imaculada, né? Maria a Virgem, né? Maria, uma mulher simples do povo, né? Mas que Deus olha e fala assim, ó, essa mulher ela vai ser bem-aventurada, porque nela eu encontro, né, um espaço para eu poder agir. Nela eu encontro alguém que vai se permitir ou alguém que vai se deixar ser usada para que o Filho do Salvador, né, para que o próprio Deus, para que o Deus menino possa adentrar de uma forma miraculosa dentro do seu ventre, vir a esse mundo e trazer salvação ao mundo. E Maria, ela tem um cântico muito conhecido
que diz o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração aos que o temem. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera os nossos antepassados. Que Deus ele aplique em nossos corações a sua palavra lida nessa manhã. Algumas coisas me chamam a atenção quando eu olho a história de Maria. Mas algumas coisas me chamam a atenção quando eu olho a mensagem do Natal e a história do povo de Deus. Ontem eu estava tentando fazer o cálculo de quantos quilômetros tem daqui do Hotel S4 até no lugar onde se diz que foi o nascimento de Jesus. Se tudo der certo, no meu cálculo, são 9.772 quilômetros, daqui até o lugar onde está a manjedoura. Por que ontem eu estava tentando encontrar isso? Né? Porque quando eu olho a história do Evangelho, quando eu olho a história de Maria, quando eu olho a história da minha vida, quando eu olho a história da vida de cada um que está aqui, não tem muita coisa que atrai a nossa história, né? Eu fico vendo Jesus, ele nasceu numa cidadezinha, numa famíliazinha, né? Com um casalzinho, né? E vivia no meio de um povinho, né? E se a gente olhar para a gente, né? A gente é assim, a gente não tem muita coisa. Na verdade, eu acho que, eu não vou dizer isso, né, que a gente até reconhece a nossa miserabilidade, porque no dia que a gente reconhecer, a gente já perdeu, né, esse senso de humildade. Né? No dia que a pessoa fala, eu sou humilde, ela já não é mais humilde. Né? Humildade é um negócio que tem que ser visto pelas outras pessoas. Né? Mas a gente olha para a nossa vida, não tem muita coisa para atrair. Mas quando eu olho na história da Escritura e quando eu olho a história desse desenho de Deus e como Ele desenhou até chegar aonde nós estamos, eu fico vendo as profecias. Lá em Isaías, 700 anos antes, vem dizendo, olha, o Emanuel nascerá da Virgem, e aí vem e nasce da Virgem. Aí lá em Isaías vem dizendo, porque vai ser na cidade de Davi. A gente vê as profecias do Antigo Testamento apontando, e ele vai e nasce lá naquela cidadezinha onde a Bíblia diz que ele tinha que nascer, que ele ia nascer na cidade de Belém, e ele nasce na cidade de Belém, que ele seria perseguido pelos homens, e ele nasce em meio a uma perseguição. Eu fico vendo Deus, ele usando o mundo, e ele usando os governantes, e eu fico pensando no dia que César diz, olha, a gente vai sair em perseguição. Aí, sai em perseguição, e talvez o cara diz, olha, eu vou destruir, mas ele não consegue perceber e ver que é Deus ali que está movimentando, e Deus que está direcionando, e que o coração da gente não consegue resistir aos comandos e à voz de Deus. Às vezes eu fico olhando algumas coisas assim na Bíblia, e eu acho que a gente pode ter esse pensamento, se você não tem, que Deus me faça ser igual a você, né? Mas às vezes eu fico pensando, né, quando a Bíblia diz, olha, Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó. Né? Gente, se Deus endureceu o coração de Faraó, o que Faraó podia fazer? Né? Às vezes a gente olha os cenários, a gente olha a situação quando diz, olha, Deus ele amou a Jacó, aborreceu a Esaú, a gente olha essas coisas assim e fala, gente, no dia que Deus deu uma palavra, quem vai resistir à palavra de Deus? Quem pode se opor ao desígnio de Deus? Faraó não tinha o que fazer, os homens não tinham o que fazer. Quando nós olhamos a história, né, a gente fica pensando por que Cristo Jesus teria que enfrentar uma cruz. Não tinha jeito de Cristo Jesus não enfrentar uma cruz.
Não há nada na história da humanidade que pudesse tirar Cristo Jesus de ser pendurado no madeiro. Não tem nada na história da humanidade que podia impedir Cristo Jesus de nascer de uma virgem, nascer numa manjedoura. Às vezes eu fico preso a esses detalhes, pensando por que disso, por que daquilo. Mas talvez o olhar nosso deveria ser diferente. O nosso olhar é o que Deus tem nos revelado através de todas essas histórias. Qual é o apontamento de todas as Escrituras Sagradas? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente vê no Antigo Testamento é o apontamento para a chegada do Messias, para a restauração de um relacionamento que foi quebrado lá no jardim do Éden. Quando a gente celebra o Natal, a gente está recebendo o maior presente que a gente poderia receber, que é a vinda de Cristo Jesus, do menino Deus, o Emanuel, o Deus conosco, para restaurar o nosso relacionamento, que foi quebrado lá atrás, por conta do nosso pecado. Aí eu vejo o cântico de Maria, né? Eu acho Maria uma mulher surpreendente, uma mulher incrível, né? Eu vejo o pessoal dizer, porque evangélicos, os evangélicos católicos, né, eu tenho muitos parentes católicos, falam, porque vocês não gostam de Maria, né? Não, eu amo Maria. Eu acho que Maria tem um testemunho incrível, né? Se a gente for olhar, talvez Maria pode ser uma das mulheres mais louvadas e honradas na sua história pelo que ela representa, por aquilo que ela foi, pelas palavras que saíram da sua boca, pelo exemplo que ela nos dá. E eu acho interessante que Maria ela tem a consciência de quem ela carregava. Ela tem consciência da mensagem que ela estava transportando no seu próprio ventre. E ela fala assim, olha, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Maria também reconhecia que precisava de um Salvador. Maria reconhecia que ela não era senhora da sua própria vida ou dona do seu próprio destino. Maria, como eu e como você, foi uma mulher que enfrentou dores, enfrentou lutas, enfrentou dificuldades. Eu fico pensando na minha família, né, e as crises que a minha família carrega. Né? Eu já falei aqui, eu sou filho de pai divorciado, meu pai é alcoólatra, dependente. É uma quizumba, né? Eu já sei o que são as vergonhas familiares. Né? Eu tenho uma prima que casou grávida, né? Eu sei como a bichinha sofreu, né? Começar na família e depois na igreja, né? E eu fico pensando naquela menina, né? Aquela jovem, né? Na pequena vila de Nazaré. A história conta que aproximadamente naquela vila vivia-se aproximadamente 30 famílias. E eu fico pensando naquela menina grávida, né? Naquela época, pensa uma menina grávida hoje e já dá uma repercussão boa, né? Imagina naquela época, aquela menina grávida. Eu fico pensando na postura de José, né, que parecia ser um bom homem no seu coração, dizer assim, olha, eu não vou envergonhar Maria, né, eu vou terminar isso aqui em segredo, né, que precisou um anjo aparecer para ele e falar assim, olha, você está lá, filho, você vai criar aquele menino, que aquele menino lá é meu. Né, e o que passou, o turbilhão de coisas que passou no coração de Maria, o turbilhão de coisas que aquela mulher enfrentou mesmo depois que Jesus nasceu. Porque, no mínimo, ela levou a fama de ter já casado grávida. Né? No mínimo, a história que aquela família carregava era a história de uma mulher que casou grávida, né? De alguém que não respeitou esperar chegar o dia do casamento. Né? Mas Maria, ela não está preocupada, simplesmente com a sua vida, com a sua reputação, com a sua história. Quando eu olho o Cântico de Maria, eu vejo Maria ela conseguindo olhar para as coisas que estão ao redor. Né? Primeiro ela diz o seguinte, pois ele atentou à humildade da sua serva. Né? A humildade da sua serva. Aqui Maria, essa humildade aqui, não é que ela tá evocando que ela é boa demais para alguma coisa. Né? Maria aqui ela está se colocando na reza. A ideia da humildade aqui é de serva, é da escravidão. Primeiro ele olhou para uma mulher que está à margem da sociedade. Ele olhou para uma mulher que não tem nada que possa chamar a atenção. Ele está olhando para uma mulher que não tem nenhum título, ao contrário. Ele está olhando para a minha simplicidade, para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não possuo. E é interessante aqui porque talvez a gente poderia nos transportar
Para quando a Bíblia diz que Deus ele despreza um coração soberbo, mas ele manifesta graça, né? Ele manifesta misericórdia, ele abençoa pessoas que têm esse coração simples, um coração que é entregue a Ele. Sempre quando a gente acha que a gente tem alguma coisa, né? A grande verdade é que a gente não tem. A gente deveria ter esse reconhecimento que diante de Deus, nós não somos nada. Diante das pessoas que estão ao nosso redor, nós devemos olhar como pessoas superiores a nós, que é esse o exemplo que Jesus nos dá. Jesus, ele nos aponta, ele nos chama a esse estilo de vida. Olha, abre mão daquilo que você acha que você tem, para você poder possuir alguma coisa. É interessante isso, porque aqui a ideia de você receber é você perder. É você abrir mão, é você não querer segurar aquilo que não pode ser segurado. E Maria, ela abre mão, ela diz, olha, ele atentou à humildade da sua serva. Né? E aí vai dizer, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se a todos que o temem. Né? Eu não sei... A gente que tem filhos, né? E aqui a gente tem boa parte aqui tem filhos, né? E boa parte não tem, mas eu espero que um dia tenham, né? Mas aqui os que não têm filhos já têm pais e conseguem ter esse exemplo muito bem visto, né? A gente como pais, né? A gente deseja que os nossos filhos tenham grandes voos, né? A gente ora pelo sucesso profissional dos nossos filhos, a gente ora para que os nossos filhos se casem bem, tenham uma família feliz, né? Quantos até na hora da nossa briga, né, com os nossos filhos, a gente fala, não, porque você tem que ser assim, porque senão você vai ser assim e tal. Na ideia ali de orientá-los, né, de que eles consigam, né, crescer e se desenvolver, né? Nas minhas orações, eu já oro pelos meninos, né? Eu já oro pelas esposas que eles vão ter, né? Que elas sejam legais, queiram frequentar a minha casa, né? Não levem meus filhos de mim e tal, aquele negócio todo. A gente já faz isso de forma natural, né? Mas às vezes a gente esquece, né? Porque a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez o que a gente mais deveria ensinar aos nossos filhos e gastar aí 100% do nosso tempo é ensinar os nossos filhos a temerem a Deus. A temerem a Deus. Porque temendo ao Senhor, eles serão sábios. E se eu tenho um filho que é sábio, e um filho que teme ao Senhor, ou na melhor, um filho que teme ao Senhor, e por temer ao Senhor, ele alcançará um coração sábio, a vida dele vai ser uma vida frutífera, a vida dele vai ser uma vida próspera, a vida dele vai ser uma vida submetida aos pés do Senhor. Maria, ela chega aqui, ela fala desse temor, e esse temor aqui não é um medo, né? Esse temor aqui é a reverência, né? Esse temor aqui é o reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Né? Eu trabalhei no Senado uma época, e eu lembro um dia que, na época, o presidente era o Lula, né? Quando eu trabalhei lá, e o Lula uma vez foi ao Senado, né? E tinha tem um elevador no Senado que só é para as autoridades, né? E eu estava acompanhado com a senadora que eu trabalhava, e a gente entrou, né? E ela estava já no elevador, e o Lula entrou no elevador, né? E aí, nesse caso, sempre quando tem uma patente maior, a patente menor desce, né? Então, por exemplo, um chefe de gabinete poderia passar lá, mas se um senador estiver subindo, o chefe de gabinete tem que descer para o senador subir. No caso, era o presidente, todo mundo tinha que descer, né? E na hora que ele entrou, né, abriu a porta, né, ele acompanhado lá da comitiva dele, automaticamente todo mundo desce, né? Mas ele falou, não, pode ficar, né? E aí a gente subiu junto, né? Eu nunca votei no PT na minha vida, né? E nunca votarei. Mas naquele dia, né, era o presidente que estava ali. E eu concordando ou não concordando com muitas coisas, era a maior autoridade do meu país. E eu lembro como que o meu coração ficou ali de estar diante do presidente, né? Eu falei, cara, eu tô vendo o presidente, né? Quase se naquela época tivesse celular igual a gente faz hoje, eu queria fazer selfie, né? Botar no Instagram, né? Que é eu e Lula aqui, né? Dar um abraço nele aqui e falar, meu amigo. Que a gente faz essas coisas, né? Até com quem a gente não gosta, né? Para ficar famoso. Mas era o Lula. Era o Lula. Maria tem essa consciência aqui, de que eu fui visitada e que Deus ele derramou graça sobre a minha vida.
A ideia da bem-aventurança de Maria aqui, quando as pessoas dirão, olha, ela é bem-aventurada, não é porque ela passou a ser uma pessoa melhor. Não é porque agora ela é extremamente importante, agora ela vai escolher com quem são as pessoas que se relacionam, né? Qual é a casa que ela vai, quais são os restaurantes que ela come. Não, porque agora eu estou carregando Jesus, né? Eu não vou mais em qualquer casa, né? Acho interessante que ela visita Isabel, né? Que é uma outra ninguém como ela, né? E chega lá, ela tem um encontro com Isabel, né? E João Batista lá revira na barriga de lá, Jesus revira na barriga de cá. É um encontro surpreendente, aquele encontro, né? Mas ela é agraciada porque ela recebeu a visita do Senhor, ela recebeu a graça do Senhor. E aí ela diz, olha, não é a gente que realiza os grandes feitos, mas é o Senhor que tem realizado os grandes feitos pelo seu braço. E aí aqui é onde eu queria que nessa manhã a gente pudesse trabalhar no nosso coração. Porque aqui ela dá algumas coisas que é sempre a gente olha para o lado de lá. Eu queria muito que a gente olhasse como se isso fosse nosso, como se isso fosse do nosso coração. Porque ela diz o seguinte, olha, ele dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do seu coração. Ele tirou de cena. Ele tirou diante de si. Ele exterminou os soberbos. Eu acho interessante aqui, né? No mais íntimo do seu coração. Porque parece que a intimidade do nosso coração é um lugar que ninguém caminha, só a gente. Mas aí a Bíblia vem e diz que Deus, ele conhece intimamente o nosso coração. Aí eu lembro de Apocalipse, quando ele diz aqueles que têm chama, olhos como chama de fogo, né, que ele consegue penetrar nas mais densas pedras, nas mais densas trevas. O salmista, quando ele diz, olha, eu posso descer, né, no mais profundo abismo, e o Senhor ali estará. Né, eu posso tomar as asas da alvorada, eu posso fugir para longe, mas o Senhor vai me encontrar ali. Né. Tem coisas que a gente não sabe ao nosso respeito, mas Deus sabe. E às vezes esse nosso coração, e a gente não transparece, né, a nossa soberba, a gente não transparece aquilo que a gente acredita que a gente é, e aí às vezes a gente veste a nossa capa de humildade, ou a gente tenta transparecer aquilo que nós não somos, e aí Jesus, ele vem, olha e fala assim, olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são muito bonitos por fora, aquilo que as pessoas estão vendo é muito bonito, mas eu vejo o que está dentro, e o que eu vejo que está dentro é podre. E aí, se Jesus olha para o íntimo do coração e ele vê que aquilo que lá está não é bom, ele vai dispersar. Não tem condições de nós recebermos essa visita, entender esse significado, sermos esse agraciados por Deus. Se nós não deixarmos Deus trabalhar em nosso coração ao ponto dele transformar o nosso coração, dele mudar o nosso coração. Diz, olha, ele derrubou os governantes dos seus tronos, mas ele exaltou os humildes, ele encheu de coisas boas um faminto, mas despediu de mãos vazias os ricos. E aí a gente olha a riqueza dos outros, né? E a gente fala assim, mas eu não tenho tanto, né? Mas aí eu fico pensando que existem pessoas que estão abaixo de nós, que olham para as nossas riquezas e falam assim, olha, mas eu não tenho tanto como eles têm. E sempre vai ter alguém que acha que tem menos do que a gente. Né? O João Pedro ontem ganhou um presente lá de uma tia dele, é uma pistolinha, e aí é do Monopoly, daquele joguinho, né? E bota um monte de cédula lá dentro, de papel, e aí você aperta assim e sai jogando dinheiro assim, né? E ele virou e falou, eita, que agora eu sou um missionário. Né? Eu falei, não, filho, é milionário. E a gente é assim, né? Na brincadeira de uma criança, a gente consegue ver o nosso coração. Porque a gente também é assim. Deus, ele tem nos abençoado, Deus, ele tem nos dado. Nós somos ricos, né? Nós somos ricos. Nós somos ricos de bondade, nós somos ricos da graça, nós somos ricos da misericórdia, mas nós somos ricos também de coisas materiais. Né? Eu fico vendo ali, a gente já chega hoje de manhã, né, naquela mesa de café, rabanada, presunto lá, sanduíche e tudo e tal. Quantas pessoas têm essa realidade que a gente tem tido? Né? Tem uns mais glutões aí que toma café em casa, chega aqui e toma café de novo. Né? E daqui a pouco a gente acaba o culto antes da EBD, ele vai passar na mesa de novo e comer de novo. Né?
A gente estava aqui no começo do culto aqui, o Felipe olhou para mim e falou, pai, a gente vai almoçar hoje aonde? Com pão de queijo na mão. Eu falei, filho, você ainda está tomando café, né? Já está preocupado com o almoço. A gente é assim. A gente é assim porque a gente tem. E a gente não precisa se preocupar, ninguém está aqui preocupado, será que eu vou ter o que comer amanhã? Porque a gente sabe que amanhã a gente vai ter. A gente sabe que depois de amanhã a gente vai ter. As nossas preocupações têm sido outras. Por quê? Porque nós somos ricos. Eu fico pensando se a gente não conseguir ter um coração humilde ao ponto de chegar e falar assim, Deus, aquilo que eu tenho, eu reconheço que não é meu, mas é do Senhor. E buscar essa orientação de Deus para saber como nós administramos os nossos recursos, como nós administramos a nossa vida, de como nós administramos tudo que Ele tem colocado diante de nós. Nós não vamos chegar nessa posição de estar como Maria, de Deus olhar para nós e dizer o seguinte, olha, ali tem um coração, e ali tem uma vida que eu posso derramar da minha graça, e eu posso usar na sua humildade, naquilo que Ele é, para trazer uma mensagem de salvação à nação. Eu sei que Deus ele não vai mais fazer um filho nascer na barriga de ninguém. Já fez, já teve um cumprimento da promessa. Mas eu continuo vendo um Deus ainda que usa pessoas para mostrar quem Ele é, manifestar a sua grandeza e manifestar a sua glória. Talvez a grande mensagem do Natal seja a mensagem de esperança. Talvez eu e você precisamos ser aqueles rádios, né? Que as pessoas que estão presas, encarceradas, oprimidas e angustiadas, consigam ouvir em nós uma voz de libertação. Consigam ver através da nossa vida uma mensagem de esperança. Consigam perceber em nós que existe um Salvador no mundo. Tem gente que quando o ambiente está tão tenso, tão crítico, parece que ele chega e o ambiente se transforma em paz. Mas existem pessoas que o ambiente está em paz e ele chega, ele consegue fazer o ambiente se transformar em guerra. Que o nosso coração possa ser um coração agraciado, igual de Maria. Que a gente possa reconhecer que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com Ele. Um coração endurecido de Faraó não tem a ver com Faraó, tem a ver com a manifestação da glória de Deus. Deus mandar Oséias buscar a prostituta e se relacionar com ela de novo, não tem nada a ver com a prostituta, não tem nada a ver com Oséias. Tem a ver com a mensagem de restauração de um povo que se prostituiu, mas de um noivo que continua perdoando pecados e está disposto a reatar o casamento com a sua noiva, que somos nós. Endurecer o coração de um, derrubar o outro, destronar o outro e exaltar o outro, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Se Deus precisar nos derrubar, que a nossa oração seja que Ele derrube. Se Deus ele precisar tirar da nossa boca o pão, que Ele tire. Se Deus ele deseja encher nossa boca de risos, que Ele encha. Mas que a gente possa entender que todas as coisas têm a ver com Ele. E que a nossa vida, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, precisa de alguma forma apontar para a mensagem sublime de salvação ao mundo que está caído e que precisa de um Salvador. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que a gente possa entender o verdadeiro significado do Natal, que a gente possa entender que o Natal tem a ver com a mensagem de salvação, de um Deus que Ele veio para resgatar para si novamente um povo, para ter um relacionamento com Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos, Pai, nessa manhã, Pai. E talvez a nossa oração nessa manhã tenha que ser a mesma de Maria, Senhor. A nossa boca, o nosso lábio, a nossa alma, Pai, se enche de alegria, engrandece ao Senhor, Pai. Porque a gente vê os grandes feitos que o Senhor tem feito por nós e os grandes feitos que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Que a gente possa ter um coração humilde, Pai. A oração de Maria, o cântico de Maria, ele diz, olha, atentastes à humildade, Senhor, da tua serva, Pai. Que a gente possa aprender a ter esse coração que chama a atenção do Senhor, Pai. Que faz os olhos do Senhor brilhar e faça o Senhor falar, olha, dá para usar, dá para fazer alguma coisa. Porque eu vejo um coração aberto, um coração disposto a servir, Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Usa a nossa igreja, Deus. Usa aquilo que temos, usa aquilo que somos, Pai. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.
continuando a louvar a Deus, a gente vai cantar exatamente isso. Que a graça dele é sem fim, que nós entregamos a nossa vida a Ele. E que esse possa ser sempre a motivação do nosso levantar. Amém. Graça ao que você fez, morrendo por mim numa cruz, os meus pecados lavou, e mesmo inocente se deu. Ainda é difícil entender a vida que trouxe o perdão, graça sem fim, morrestes por mim, agora vivo estou, tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Morte, onde estás? Você foi vencida na cruz. Tua graça me ensina a viver. Teu amor eu sempre cantarei. Dias difíceis virão, tuas mãos me protegerão. Graça sem fim, morrestes por mim, agora vivo estou, tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. É por ti, tudo foi feito por ti, tudo foi feito por ti, foi o teu amor que me libertou. É por ti, tudo foi feito por ti, tudo foi feito por ti, foi o teu amor que me libertou. Tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Tudo te entrego, sejas meu maior desejo, Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Vamos caminhando para o final, feche seus olhos.
com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos, nós oramos. Amém e amém. Gente, chegando nesse final, quero agradecer a Giovana hoje, né? Tá aqui com a gente, ajudando a gente ali no baixo. A Giovana é lá da Igreja Batista Monte Sinai, né? O Atan, a Amanda e o Vitor é de casa porque eles são da sede, né? Então a gente é tudo da mesma igreja, né? A Giovana que está ali hoje com a gente quer agradecer e agradecer o Vitor, a Amanda e o Atan também, vieram lá de Braslândia, tem nos ajudado também nesse tempo aí. A gente está chegando agora no final do ano e aí eu vou colocar lá no grupo e aí fiquem atentos, né? A gente está já com uma boa parte da igreja viajando, né? Semana eu recebi já aí, irmã Clarice está viajando, Gisela está viajando, a HB está para Goiânia, né? Está apresentando lá uma peça de teatro lá, o Sonho de Juvencio, né? O pessoal do Laci. Daniel também estava gripado hoje de manhã, não veio, gripou não vem, né? Fica em casa. E ligou cedo já para Tatá, para poder avisar. A gente já tem um grupo da igreja que está viajando, outros, né? Estão cumprindo aí os protocolos. Mas no final do ano a gente tem as nossas programações, né? Então a gente não vai fazer o culto do dia 25 de Natal. O próximo domingo a gente já vai fazer o nosso culto natalino, né? Então ele vai ser no próximo domingo pela manhã. No dia 31, geralmente a gente tem aquela programação da virada do ano. Aí eu vou colocar lá no grupo, eu queria que os irmãos ficassem atentos a duas coisas. Primeiro, eu vou colocar lá duas opções para a gente. Quem estaria no culto do dia 31, e aí a gente faz o culto, aquele momento, oração e tal, e aí primeiro quem vem, né? Já deixa lá assim, eu estarei dia 31 se tiver o culto, né? Tendo o culto no dia 31, aí vem a segunda opção. Eu quero cear com vocês, né? Todo mundo, a gente vai cear junto, ou eu não vou cear junto, eu só vou estar no culto e depois eu vou cear na minha casa, eu vou participar da ceia em outro lugar, para a gente poder coordenar. Porque dependendo do número de pessoas que a gente tiver, a gente faz o culto do dia 31 aqui e depois cada um vai para a sua casa se o pessoal não for ficar para comer. Se a gente for ter o culto e for a comida, aí a gente vai fazer no outro local, que a gente tem o culto, e aí depois, quem quiser ir embora, vai embora, né, para poder cear, virar com a família, aquele negócio todo. E quem for ficar, pode ficar, beleza? E no dia 25, no culto de Natal, quem fala assim, olha, eu queria passar com o pessoal da igreja, também coloca lá no dia 25, que a gente vai ter essa possibilidade, do dia 24 para o dia 25, da gente também juntar as panelas aí e fazer alguma coisa junto. Então vai ter essas opções lá, então a gente coloca, mas aí do dia 24 para o dia 25 a gente vai fazer só uma cantoriazinha mesmo e comer na casa de alguém, a gente junta as panelas tudo e fica todo mundo junto, fica legal. E no dia 31, que é o culto da virada, vai ter essa possibilidade. Beleza? Só um posicionamento em relação à casa da Jennifer, né? Esse mês a gente chegou já a mais de 30 mil com o valor da casa, para comprar a casa. Essa semana surgiu uma possibilidade da compra de uma casa já pronta, né? E o cara tá pedindo 55 mil na casa. E aí a gente fez uma proposta lá para ele, né, dele talvez parcelar esse valor aí que está faltando, né, e a gente pagar mensal, né, ou ver se a gente vai conseguir esse dinheiro em algum lugar para comprar, e aí a gente vai pagando, conversando lá na sede também, para ir pagando, para comprar a casa da Jennifer, que a minha ideia é a gente entregar na semana do Natal já a casa, que a casa está toda arrumadinha, onde a gente viu, já está direitinho. A gente só ia mandar uma pinturazinha para ficar aquela cara da casa nova, né, e a gente já entrega dia 25. Então vamos estar em oração por isso aí, para Deus abençoar e a gente conseguir concluir esse projeto. O carro do pastor Jairo também já tem um valor já considerável. Possivelmente a gente já compra agora também no final do ano o carro para poder entregar para ele, né? Então assim, Deus tá abençoando, né? A gente escolheu ser uma igreja mais simples, né, no jeito de ser, né, mas mais eficiente com as entradas que a gente tem tido, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, tá no hotel, mas se a gente fosse alugar um espaço hoje em Águas Claras, manter funcionário, limpeza, toda uma estrutura, a gente gastaria muito, né? Esse mês a gente pagou aqui do hotel, foi 5 mil, né, Peterson? 5 mil reais, que foi tudo que a gente retornou em novembro, né? Então, o nosso mês de novembro todinho, que a gente pagou aqui do hotel,
foi R$5.000. Se a gente tivesse que ter um funcionário, alugar um espaço, tudo e tal, seria muito caro, né? A gente sabe disso. Então, essa facilidade que a gente tem da entrada dos recursos e o que entra, então, a gente está investindo em vidas, investindo em pessoas, e a gente quer continuar realmente com essa visão, com esse pensamento, e Deus tem sido gracioso, né? A gente vê que não tem grandes apelos aqui para dízimos e ofertas, né? A gente não precisa disso. E eu louvo a Deus muito pela generosidade dos irmãos, né? Às vezes eu tento postar lá, todo mês eu tento postar lá a conta, né? Aí geralmente alguém fala, pastor, você ainda não postou esse mês, cadê o negócio, né? Aí eu vou lá e lembro, vai. Tem aquela caixinha lá na frente, quem quiser depositar também deposita, coloca ali e tudo. E Deus tem abençoado, né? Deus ele tem sustentado. E eu vejo que isso, mais do que eu acho que alguém pedir, é a maturidade que nós temos como igreja, né? Eu acho que Deus tem nos dado uma igreja madura, uma igreja que entende, uma igreja que sabe aquilo que precisa fazer e aquilo que nós precisamos ser, né? Então a gente tem caminhado e Deus tem nos abençoado. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, pela generosidade de cada um. E a nossa igreja, ela é uma igreja generosa, né? A gente tem conseguido realmente abençoar. Ontem eu recebi uma carta do pastor Cláudio, né? Nosso missionário lá na Espanha, né? Foi aprovado o nome dele agora e da Érica para pastorear uma igreja lá na Espanha. Então agora no mês de fevereiro ele vai estar tomando posse numa igreja lá na Espanha. Eu nem sei o nome da cidade, tá ali. Depois eu vou postar para os irmãos a cartinha lá que ele mandou para a gente. Deus está abençoando nosso missionário lá na Espanha. Lucas agora lá na Cristolândia também. Possivelmente já entra no nosso quadro também, que vai ser psicólogo lá da Cristolândia. Trabalhando com dependentes químicos. Deus tem usado as nossas vidas, tem usado a nossa igreja para abençoar pessoas. Isso é motivo de louvor e de glória ao nome de Deus. Amém? Vamos para o nosso CBD. Pessoal de Filipenses lá com a Mariana. Inteligência humilhada aqui comigo. As crianças com Mateus.